Olá, boa noite. Boa noite. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu a agenda hoje em Brasília e se encontrou com os chefes da Câmara e do Senado. Pela manhã, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na residência oficial. Lula estava acompanhado de alguns integrantes da equipe de transição, como o coordenador do grupo, vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, Aloysio Mercadante e o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes. Pelas redes sociais, Lula afirmou que a equipe está empenhada na construção de um futuro melhor para o Brasil. O deputado Reginaldo Lopes disse que o encontro teve o objetivo de tratar de medidas urgentes para atender o povo brasileiro. Não houve declarações após o encontro. Depois da reunião com Lira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para um almoço na residência oficial. Após o encontro com Lula, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, disse pelas redes sociais que reafirmou, junto ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o compromisso do Congresso Nacional em viabilizar recursos de forma célere e responsável para manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600, o reajuste real do salário mínimo e de outros benefícios sociais para a população mais vulnerável a partir de 2023. Depois do encontro com o presidente da Câmara e o do Senado, Lula se reuniu com a presidente do STF, ministra Rosa Weber. Conforme anunciado por Geraldo Alckmin na terça-feira, Lula também deveria se encontrar com a presidente do STJ, mas segundo nota da assessoria de comunicação do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza Assis Moura está em viagem representando o tribunal no encontro anual do Programa de Assistência contra o Crime Transnacional. Por isso, não comparecerá ao encontro com o presidente eleito, com quem deve se reunir no futuro. Lula está hospedado em um hotel em Brasília. E no Congresso, segue a negociação para alterar o orçamento previsto para o ano que vem. O objetivo é adequar o texto às necessidades elencadas pelo novo governo. O senador eleito pelo Piauí, Wellington Dias, que coordena o diálogo da equipe de transição com o Congresso, disse que o texto legislativo que vai listar os itens que poderão passar o teto de gastos está sendo concluído e trará adequações feitas com responsabilidade. Todas as vezes que o Brasil ampliou investimento público, mesmo ele sendo um valor até comparativo com o valor do setor privado baixo, mas ele ajuda a acelerar o crescimento. Então, o que nós estamos fazendo, pelos estudos, a gente tem toda a riqueza, o produto interno bruto e o primário, que é o que representa essa parte das despesas públicas, hoje em torno de 19%. Na terça-feira, Geraldo Alckmin também esteve no Senado para tratar do orçamento com o presidente da comissão mista e o relator do texto. O consenso de todos nós é de que nós devemos atender à solicitação do novo governo eleito no sentido da gente excepcionalizar do teto de gastos aquilo que venha para a área da saúde e de investimento. É público que o novo governo tem se apresentado com uma preocupação muito grande de enfrentar essa questão do aumento do programa de distribuição de renda, hoje Auxílio Brasil, dos atuais R$ 400 para os R$ 600. É público também a preocupação do governo eleito com a manutenção de programas sociais como Farmácia Popular, dentre outros. O foco todo é a questão social, não interromper o pagamento dos R$ 600 que a população precisa, é a população mais sofrida, e os R$ 150 por criança até 6 anos de idade. A outra é não interromper serviços públicos importantes, como aqui colocaram o Celso Sabino e o Marcelo Castro. O remédio para quem precisa e não interromper obra, que a coisa mais cara que existe é a obra parada. Para cumprir promessas da campanha do governo Lula, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, será necessário furar o teto de gastos logo no início de janeiro, segundo o senador e relator do Orçamento 2023, Marcelo Castro. A matéria deve, excepcionalmente, dispensar a União de cumprir o teto de gastos em algumas áreas específicas de despesas para abrir espaço para o pagamento do benefício.
Para Marcelo Castro, seria inconcebível que 21.700.000 famílias recebessem apenas R$ 400 a partir de janeiro. A ideia de aprovar a PEC em caráter emergencial de transição, excepcionalizando o teto de gastos, algumas despesas que são inadiáveis, é um compromisso público assumido por Lula e teve comum acordo com membros do Congresso. A decisão depende agora do Congresso Nacional, que receberá a proposta de emenda à Constituição, buscando uma licença para gastar 175 bilhões de reais nas propostas sociais mais urgentes para o próximo governo. O valor a ser utilizado não constaria no texto da proposta, mas indicaria as regras fiscais para os programas de transferências de renda. Além disso, a equipe de Lula vai acatar sugestão do presidente da Câmara, Arthur Lira, e fazer uma previsão para aumentar investimentos em 2023. A intenção é incluir no texto um mecanismo permitindo que o excesso de arrecadação no próximo ano possa ficar fora do teto e ser direcionado para investimentos, num valor de, no máximo, 1% do Produto Interno Bruto. A PEC deve também estabelecer a exclusão do orçamento do Auxílio Brasil do teto de gastos ou da futura âncora fiscal. Será temporária e não permanente. Os presidentes da Câmara e do Senado já demonstraram apoio à proposta do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Você vai ficar sabendo agora que o Ministério da Defesa entregou hoje ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório que a pasta fez sobre o sistema eleitoral. No documento, a pasta informou que não investigou crimes eleitorais, mas a fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. Segundo o documento, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. O Ministério da Defesa pede ao TSE que analise 2 pontos. O primeiro, de acordo com o relatório, o acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas, que são os códigos binários, que pode configurar risco à segurança do processo. O segundo ponto se refere aos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade e do projeto piloto com biometria. O pedido é para que seja realizada uma investigação técnica para melhor conhecimento da compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos e de promover análise minuciosa dos códigos que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Em nota, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que o relatório foi recebido com satisfação e agradeceu pelas sugestões. O ministro disse que a análise das Forças Armadas é mais um indício da inexistência de fraude no processo eleitoral. A Agência Nacional de Energia Elétrica regulamentou a cobrança do serviço de coleta de lixo na conta de luz. A nova lei prevê que essa taxa extra seja cobrada do consumidor e só comece a valer a partir da publicação do Diário Oficial da União. A ANEEL aprovou a norma que viabiliza a cobrança por meio da fatura de energia elétrica de tarifa referente à prestação do serviço de coleta de lixo nas cidades, o chamado manejo de resíduos sólidos urbanos. A nova lei do saneamento básico, sancionada em 2020, prevê que quando uma prefeitura licitar a prestação do serviço de coleta de lixo, uma taxa pode ser cobrada do consumidor. Essa cobrança, segundo a Agência Nacional de Águas, visa garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços de saneamento básico. Parte dos municípios já faz a cobrança mesmo antes da edição da lei, mas outros ainda não aderiram. A regulamentação permite a cobrança por meio da conta de luz, no caso dos municípios que optarem por essa modalidade de cobrança. Segundo a ANEEL, a cobrança é facultativa para as distribuidoras de energia, ou seja, caso a distribuidora se recuse a repassar a taxa na conta de luz, o município deve buscar outro meio para fazer a cobrança. Caso a distribuidora tope repassar a cobrança por meio da conta de luz, não é necessária a anuência prévia do consumidor, já que se trata de um tributo previsto em lei, na nova lei do saneamento básico. A ANEEL informou ainda que as prefeituras ficam responsáveis por informar o valor a ser cobrado de cada contribuinte.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que abre crédito extraordinário para pagamento de auxílios sociais, como Auxílio Brasil e Gás. O valor de 27 bilhões e 94 milhões de reais foi viabilizado depois que o Congresso aprovou e promulgou a PEC, que ampliou o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais e criou novos benefícios. Os recursos também foram usados para a aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar para a promoção da segurança alimentar e nutricional. O consumo nos lares brasileiros cresceu mais de 11% em setembro, segundo o dado divulgado hoje pela Associação Brasileira de Supermercados. A repórter Maria Clara Leite tem mais detalhes. O crescimento exato registrado em setembro foi de 11,19% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E segundo a Abras, esse crescimento no consumo dos brasileiros se deve à queda no preço dos alimentos. De acordo com a entidade, itens como proteínas e outros que tinham deixado de ser comprados por muitos consumidores há muito tempo voltaram a fazer parte da cesta por causa da deflação registrada nos últimos 3 meses. Por isso, então, esse aumento significativo de setembro do ano passado para setembro deste ano. Agora, de agosto para setembro, a alta foi de 0,39%. E no acumulado do ano, de janeiro a setembro, o crescimento soma 2,84%. Para todo o ano de 2022, a Associação Brasileira de Supermercados prevê crescimento acumulado de até 3,3%. E a expectativa é de que datas importantes como a Copa do Mundo, a Black Friday e também as festas de fim de ano incentivem ainda mais o consumo dos brasileiros. E veja a seguir, especialistas temem o surgimento de uma nova onda de Covid no país após o surgimento de mais uma subvariante da Omicron. E ainda, algumas cidades do Rio de Janeiro disponibilizam a 5ª dose da vacina contra a doença. Mais uma subvariante da Omicron voltou a ser preocupação no Brasil. Especialistas temem o surgimento de uma nova onda da doença no país. O alerta surgiu primeiro nos hospitais, onde os médicos passaram a atender cada vez mais pacientes com Covid. E essa impressão foi confirmada pelo aumento da RT, que é a taxa de transmissão do vírus, que depois de muito tempo voltou a indicar alta. Os dados são da Infotracker, a plataforma das universidades estaduais paulistas, USP e Unesp, que monitora a pandemia. A RT estava estável até o dia 3 de outubro, mas começou a subir nos dias seguintes e, depois de um mês, ultrapassou o número 1, que é quando cada doente passa a contaminar mais de uma pessoa. Para que a transmissão do coronavírus seja contida, a taxa de RT precisa ficar abaixo desse patamar. O reflexo desse aumento já foi notado inclusive nos laboratórios de diagnósticos. A positividade saltou de 3,7% no começo de outubro para 23% na primeira semana de novembro, segundo a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Nas farmácias, os testes positivos cresceram 15% entre 17 e 23 de outubro, segundo o último dado coletado pela Abrafarm, que é a Associação Brasileira de Redes de Farmácia. A consequência é que o número de pessoas internadas por dia também cresceu. Só no estado de São Paulo, as internações saltaram de 80 pacientes em 17 de outubro para 168 em 6 de novembro. E esse aumento estaria relacionado ao surgimento da subvariante BQ.1. Derivada da variante BA.5, a BQ.1 já corresponde por 27% dos casos nos Estados Unidos. E no Brasil, a queda da imunidade das pessoas que foram vacinadas e a baixa procura por doses de reforço são fatores que podem contribuir para o aumento dos casos. A 5ª dose da vacina contra a Covid-19 já está disponível para a população em algumas cidades do Rio de Janeiro. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, anunciou a disponibilização da 5ª dose, ou seja, a 3ª dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Essa vacina está disponível para a população em geral
acima de 18 anos. O mesmo esquema de vacinação está sendo disponibilizado em Magé. E na capital fluminense, a vacina está disponível para as pessoas com comorbidades. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que até o momento a indicação para a segunda dose de reforço da vacina da Covid-19 é para as pessoas a partir de 40 anos de idade e que a pasta mantém as discussões para alterar e ampliar o esquema vacinal para novos grupos, de acordo com evidências científicas e o cenário epidemiológico, acompanhados diariamente pelo Ministério da Saúde. Vale destacar que os casos de Covid-19 estão em alta em todo o país e uma nova variante acende um alerta. Especialistas avaliam que o aumento das ocorrências pode estar relacionado às aglomerações provocadas com as eleições. Os médicos reforçam a necessidade de completar o esquema vacinal para reduzir a gravidade da doença. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O número de resultados positivos de testes de Covid-19 realizados em drogarias subiu no país. E a procura por autotestes nas farmácias também cresceu nos últimos dias. Na primeira semana de novembro, 70% dos testes de Covid-19 realizados nesta farmácia na região central de São Paulo deram positivo. Assustou bastante porque foi um crescimento assim de repente que cresceu e a maioria testando positivo. Esse aumento detectado não só nessa, mas em várias farmácias do país começou a ser computado no mês passado pela Abrafarma, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Uma pesquisa realizada pela entidade mostrou que na primeira semana de outubro, 6% desses testes deram positivo para a Covid-19. Já na terceira semana, esse número subiu para mais de 15%. Essa farmácia registrou crescimento também na procura por autotestes. Na primeira semana de novembro, a alta nas vendas ultrapassou 50%. Isso na comparação com o mesmo período do mês anterior, passando de 915 itens vendidos para quase 1.400. A explicação para tanta procura por autotestes e testes de farmácia para a Covid-19 nas últimas semanas pode estar relacionada ao clima, já que várias partes do Brasil parecem enfrentar um inverno fora de época, como explica o imunologista Marcelo Bossuat. O frio é um irritante respiratório e as pessoas também acabam ficando mais aglomeradas até para fugir da chuva e também para fugir do frio. E isso acaba, então, fazendo uma transmissibilidade maior de não só o Covid-19, mas também de vários outros tipos de doença, como gripes e até pneumonias também. A baixa adesão às doses de reforço das vacinas contra a Covid-19 também explicaria o aumento de casos registrado em drogarias. Dados do Ministério da Saúde mostram que apenas 58% da população apta a tomar a terceira e a quarta dose das vacinas voltaram aos postos de vacinação para a aplicação do imunizante, o que, segundo o especialista, é de extrema importância, mesmo que a vacina não esteja atualizada para novas variantes. A imunização adicional acaba produzindo os chamados anticorpos cruzados, reativos, né? Porque os vírus eles se mudam, mas não se mudam totalmente. Você ainda tem regiões dos vírus comuns, os chamados epítopos antigênicos, que são regiões comuns aos vírus antigos, às subvariantes antigas. Então, esses anticorpos, mesmo com essa vacina ainda não atualizada, eles acabam tendo uma certa eficácia e acabam diminuindo, por assim dizer, a agressividade ao vírus. Nas ruas, não é difícil encontrar quem se encaixe entre os não vacinados com as doses de reforço. Parei na segunda. Dose de reforço? Nada. Até aqueles simples protocolos de precaução contra a doença agora parecem esquecidos. Continua andando com álcool na bolsa ou não? Não, não costumo andar mais. Só lavo as mãos e só isso. Pra mim acabou. Aquela coisa de ficar lavando a mão toda hora, igual a gente ficou lá no começo? Não tem mais. Não tem mais, infelizmente. E sobre o uso de máscara, então, basta olhar ao redor para ver que, para a grande maioria, esse hábito ficou mesmo no passado. Mas não para todos. Por que você ainda está usando máscara? Porque eu acho que a Covid ainda não acabou. A confeiteira Hilda Alice é que está certa. O especialista alerta que a pandemia ainda precisa de atenção, especialmente agora, com a chegada de mais uma variante da Covid-19. Essa variante BQ1, ela tem se mostrado muito mais contagiosa.
Por isso, o doutor orienta manter todos os cuidados. Até para nós evitarmos, por assim dizer, medidas que não fazem bem para ninguém, né? Ou seja, aquelas medidas impostas no passado, elas abalaram muito o mundo, abalaram a economia, fizeram com que o mundo entrasse em recessão. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E a nossa orientação na área médica, né, pensando no coletivo, é a imunização preventiva, independente se você faz parte do grupo de risco ou não, independente se você vai ter uma forma leve, branda ou até moderada do vírus. As vendas do comércio varejista subiram 1,1% em setembro, se comparado com agosto, após 3 quedas seguidas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, resultado acima do estimado pelos analistas. Se comparado com o mesmo período de 2021, houve crescimento de 0,8%. Em 12 meses, houve queda de 0,7%. A Caixa Econômica Federal encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de 3 bilhões e 200 milhões de reais, aumento de 0,5% em base anual e 75,9% em relação ao do segundo trimestre deste ano. Segundo a Caixa, a alta em 3 meses é fruto do crescimento das receitas de prestação de serviços. Além disso, o banco atribui o resultado à gestão de riscos da carteira de crédito em um momento em que o mercado vive um aumento da inadimplência. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria o Código de Defesa do Contribuinte. Um dos objetivos do texto, segundo o relator da matéria, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, é valorizar os chamados bons pagadores. A proposta que segue agora para o Senado estabelece, por exemplo, que a categoria de bom pagador seja usado para concessão de descontos de condições mais favoráveis à resolução de litígios fiscais. A Fazenda Pública também poderá priorizar a análise de processos administrativos dos bons pagadores, bem como a devolução de crédito desse contribuinte. A proposta prevê descontos progressivos de multa para o devedor, inclusive de juros de mora, que podem ser de 60% caso o pagamento ocorra no prazo para a apresentação da impugnação, 40% caso o pagamento ocorra durante a tramitação do processo administrativo em primeira instância, até o encerramento do prazo para a interposição do recurso voluntário. O texto prevê ainda que, se for identificado o fato que justifique a inclusão de terceiro como sujeito passivo da obrigação tributária após a constituição definitiva do crédito tributário, a Fazenda Pública deve solicitar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da execução fiscal. Na avaliação de entidades vinculadas ao fisco, o dispositivo cria uma série de regras que favorecem a blindagem de sócios que atuam por meio de terceiros ou laranjas. Já o Tribunal Administrativo pode ampliar as possibilidades de recursos, inclusive o ofício. As decisões do Tribunal Administrativo devem acontecer de forma colegiada. Em caso de empate, segundo a proposta, a questão resolve-se favoravelmente ao contribuinte, que, na prática, acaba com o voto de qualidade do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. O PT tentou retirar esse dispositivo durante a votação, mas foi derrotado. Outra mudança é a exigência de que a decisão administrativa sobre a impugnação ou recurso do contribuinte seja proferida em, no máximo, 1 ano a partir da data do protocolo. Estourando o prazo, fica suspensa a incidência de juros de mora sobre o crédito tributário controvertido. A Europa tem passado por uma semana conturbada. Protestos em diversas regiões pedem melhores salários para enfrentar a queda do poder aquisitivo, consequente da forte inflação. A população de países como a Grécia e a Bélgica realizaram protestos hoje. As manifestações também devem acontecer no Reino Unido e França.
Sindicatos europeus realizaram greves nesta quarta-feira e planejam novas manifestações para quinta-feira. Na Bélgica, foi convocada uma greve nacional pela maior confederação sindical do país, com o apoio de outras entidades, para proteger o poder aquisitivo dos salários. No principal aeroporto de Bruxelas, 60% dos voos previstos foram cancelados por falta de pessoal nas plataformas operacionais. Apenas 25% do serviço ferroviário da capital belga estava funcionando e uma manifestação no Shopping Docks foi registrada. Temos muitos grevistas no shopping, mas em algumas lojas há trabalhadores em contratos de prazo fixo e trabalhadores temporários que não conseguiram fechar suas lojas. Então demos uma mão para que eles pudessem fechá-las sem serem punidos pelo empregador e sem colocar seu contrato de trabalho em risco. Na Grécia, as ruas de Atenas foram tomadas por cerca de 20 mil manifestantes contra o aumento dos preços ao consumidor. Pela manhã, a capital, onde o trânsito costuma ser intenso, parecia um lugar abandonado, com a suspensão total dos serviços de ônibus, bondes, metrôs, trens e táxis. As conexões marítimas entre o território continental e as ilhas dos mares Egeu e Jônico também foram suspensas, pois o sindicato que opera as linhas aderiu à greve. A situação é muito difícil, principalmente para nossos filhos, que são jovens. Temos 2 filhas cujos empregos são difíceis, com baixos salários e temos que mexer nas nossas pensões para que elas possam se virar. Com o passar dos anos, tudo tem se tornado mais difícil ao invés de mais fácil. Nosso dia a dia, até mesmo nas coisas mais simples, minha comida, meu remédio, está mais difícil. Optei por fazer greve hoje ao invés de trabalhar, e trabalho 15 horas por dia, pois é a única arma que tenho, minha voz e nada mais. Confrontos com as forças de segurança foram registrados e, de acordo com a polícia grega, os agentes dispersaram protestos após manifestantes jogarem tinta vermelha contra o Banco Central. Manifestações no mesmo sentido estão previstas para quinta-feira na França e no Reino Unido, onde enfermeiros também votaram pela primeira vez em mais de um século a favor de uma greve ainda sem data. O financiamento climático foi um dos principais temas de debate desta edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Do lado de fora do prédio, ativistas protestavam contra as políticas ambientais tratadas pela cúpula. Durante a reunião, foi publicada uma lista de projetos no valor de 120 bilhões de dólares para ajudar os países mais pobres a reduzir as emissões e se adaptar aos impactos do aquecimento global. Além disso, líderes mundiais discutiram um projeto de transferência de água de 3 bilhões de dólares entre países africanos e um plano de 10 bilhões de dólares para melhorar o sistema público de água nas Ilhas Maurício. No entanto, outro relatório divulgado sugeriu que os países em desenvolvimento precisam garantir $1 trilhão em financiamento externo a cada ano até 2030 e depois combinar isso com seus próprios fundos, a fim de cumprir a meta mundial de evitar mudanças climáticas descontroladas. Um dos grandes focos da negociação é criar mecanismos para ajudar os países de baixa e média renda a construírem infraestrutura, como usinas de energia renovável necessárias para substituir os combustíveis fósseis. Representantes chineses disseram que o país está disposto a fazer um projeto para compensar os países mais pobres por perdas e danos causados pelas mudanças climáticas. Posição refutada horas atrás por outras forças políticas chinesas, que disseram que o país não se envolveria contribuindo em dinheiro. A China é considerada pela Organização Mundial do Comércio como um país em desenvolvimento, apesar de ter a segunda maior economia do mundo. Do lado de fora do prédio, centenas de estudantes ficaram parados em uma fila na frente das câmeras em forma de protesto. Eles seguravam cartazes conscientizando como as mudanças climáticas estão destruindo os recifes de coral. E veja a seguir, resultados parciais das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos contrariam estatísticas. E ainda, Brasil se despede de grandes artistas, Gal Costa e Rolando Boldrin. Após os primeiros resultados das eleições de meio de mandato que aconteceu ontem nos Estados Unidos, era esperada uma vitória espaçada dos republicanos. Porém, a alta expectativa foi frustrada mesmo com a votação ainda sendo apurada. Os números já indicam uma vitória republicana na Câmara dos Representantes, que no momento presente tem 206 contra 187 do Partido Democrata. Nos últimos meses, o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve em baixa por conta do cenário econômico ruim que foi vivido pelo país. O fator apontava que os democratas seriam derrotados de forma vergonhosa pelos republicanos, tendo a projeção de uma onda vermelha que daria a eles o controle do Senado e da Câmara
dificultando a segunda parte do mandato do atual governo Biden. Mesmo sem resultado final, já é possível concluir que não terão a aguardada onda, visto que os democratas estão demonstrando uma resistência inesperada. A notícia que mais animou o partido até agora foi a vitória na Pensilvânia, onde conquistaram uma cadeira no Senado que era dominada pelos republicanos. No estado, John Fetterman contrariou as pesquisas e venceu o republicano Oz Mehmet. Joe Biden tem falado que a democracia está em jogo nestas eleições, já que mais da metade dos candidatos republicanos são negacionistas e não o reconhecem como presidente. A possível vitória desses republicanos para governadores, procuradores gerais e secretários de Estado pode causar confusão nas eleições presidenciais de 24, algo semelhante ao que aconteceu em 2020. Donald Trump espera vantagem republicana como forma de impulsionar sua campanha e retornar ao poder americano. Em dia de apuração dos resultados das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e das expectativas sobre a negociação do orçamento de 2023 aqui no Brasil, o dólar fechou em alta nesta quarta-feira, de 0,7%, cotado em R$ 5,18 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda, de 2,22% aos 113.580 pontos. A empresa Meta, que é a matriz das redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou hoje a demissão de 11 mil funcionários, que equivale a 13% dos trabalhadores do grupo. Em uma mensagem divulgada aos funcionários, Mark Zuckerberg afirmou que a decisão foi uma das mudanças mais difíceis na história da empresa. No final de setembro, a Meta tinha 87 mil funcionários em todo o mundo em suas plataformas, que sofrem, sobretudo, com os cortes orçamentários dos anunciantes, afetados pela inflação e pelo aumento das taxas de juros. As tensões entre as duas Coreias seguem tomando rumos mais alarmantes. No início do dia de hoje, a parte norte da ilha disparou um míssil balístico em sua costa leste. Os destroços foram recolhidos nas águas sul-coreanas. O disparo foi divulgado pelo Exército da Coreia do Sul. O Estado-Maior Conjunto afirmou que detectou um míssil balístico de curto alcance lançado pela Coreia do Norte no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão. Nenhum detalhe adicional, como o alcance de voo do projétil, estava imediatamente disponível. Mais cedo, os militares da Coreia do Sul revelaram destroços de um míssil norte-coreano recuperado de águas sul-coreanas, que foram identificados como parte de um míssil terra-ar SA-5 da era soviética. A peça, com cerca de 2 metros de comprimento e 2 metros de largura, foi exibido em um caminhão. O destroço fazia parte da fuselagem do míssil com 4 asas principais. Segundo o Ministério da Defesa sul-coreano, o míssil havia barris de combustível líquido, motores e bico. Seul condenou veementemente o lançamento do míssil, chamando de violação de um pacto militar intercoreano de 2018, que proíbe quaisquer atividades que acirram as tensões na fronteira. O lançamento aconteceu no momento em que os Estados Unidos apuram os votos para as eleições de meio de mandato para a Câmara de Representantes e o Senado. A agência de inteligência sul-coreana havia alertado que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, poderia aproveitar a data das eleições para realizar um teste nuclear. Morreu hoje, aos 77 anos, a cantora e compositora Gal Costa. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista e a causa da morte não foi divulgada. O Brasil se despede hoje de uma das maiores artistas de sua história. Maria da Graça Costa Pena Burgos, ou simplesmente Gal Costa, deixa uma carreira repleta de sucessos e obras imateriais imensuráveis que enriqueceram a música brasileira. Nascida em Salvador,
Gal Costa estreou na música aos 20 anos, ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Tom Zé. Mas foi no ano de 1968 que ela ficou conhecida no Brasil inteiro, quando gravou o álbum Tropicália com Caetano Veloso, Os Mutantes e Gilberto Gil. A voz poderosa e afinada de Gal Costa, associada ao talento excepcional de Gil e Caetano, fez da Tropicália um movimento que mudou os rumos da música brasileira. Durante toda a sua carreira, Gal seguiu gravando várias músicas de Gil e Caetano, mas foi incluindo no repertório versos de outros compositores. Durante os seus 57 anos de carreira, ela lançou mais de 40 álbuns, entre discos de estúdio e eventos ao vivo. Ela estava em turnê com um show As Várias Pontas de uma Estrela, no qual revisitava grande sucesso dos anos 80. Além de rodar o Brasil, Gal entrou na programação de vários festivais e ainda tinha uma turnê na Europa prevista para novembro. Ela deixa o filho Gabriel, de 17 anos, que inspirou o último álbum de músicas inéditas, A Pele do Futuro, gravada no ano de 2018, seu 40º disco da carreira. Recentemente ela havia dado uma pausa em shows, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita. O velório da cantora será aberto ao público e realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo, na zona sul da capital, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde desta sexta-feira. O enterro será fechado apenas para amigos próximos e familiares. Nesta quarta-feira, o Brasil também se despediu de um outro nome importante da música e da cultura nacional. Rolando Boldrin, o rosto do Senhor Brasil, nos deixou aos 86 anos de idade. Um nome de referência ao se falar em cultura popular. Rolando Boldrin estava internado há 2 meses no Hospital Albert Einstein, São Paulo, segundo informações da assessoria de imprensa da TV Cultura, mas a causa da morte não foi divulgada. Boldrin era o 7º filho de uma família de 12 irmãos. Nascido em 22 de outubro de 1936. Saído do interior de São Paulo, da cidade de São Joaquim da Barra, ele virou ator de filmes premiados e de novelas acompanhadas no Brasil inteiro e até no exterior, além de compositor, cantor, apresentador e, claro, um grande contador de causos. Com uma trajetória que cruza com a história da televisão brasileira, o apresentador tornou-se ao longo do tempo um dos nomes mais respeitados quando o assunto é cultura popular. Dono de uma memória invejável, Boldrin é nome fundamental no resgate e na valorização da música caipira de raiz. Na televisão, ainda apresentou os programas Som Brasil na TV Globo, Empório Brasileiro na TV Bandeirantes e Empório Brasil no SBT. Na TV Cultura, estava à frente do Senhor Brasil desde 2005. O velório de Rolando Boldrin será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E veja a seguir, Copa do Mundo terá ausência de um dos melhores jogadores africanos da história por causa de lesão. E ainda, faltando poucos dias para o Enem, conheça dicas para conter a ansiedade nessa reta final. Um levantamento apontou que 60% das indústrias brasileiras têm preocupação com a sustentabilidade e quase metade delas exigem certificados ambientais de fornecedores. Nos últimos anos, a sustentabilidade virou uma preocupação mais presente na indústria brasileira. De acordo com um recente levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, de cada 10 empresas, 6 têm uma área ou um departamento dedicado ao tema. Esse número é praticamente o dobro do ano passado. A pesquisa será divulgada pela CNI durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que está sendo realizada no Egito. Os dados mostram os avanços da conscientização ambiental na indústria brasileira.
Outro ponto muito importante para ser comemorado é o fato de quase metade dos empresários exigirem certificados ambientais de fornecedores e parceiros na hora de fechar um contrato, número que não chegava aos 30% nos últimos anos. Outro dado que chama a atenção é que mais da metade das indústrias tiveram de comprovar ações ambientais sustentáveis na hora de assinar o contrato. 70% das empresas pretendem aumentar os investimentos em ações de sustentabilidade nos próximos 2 anos, segundo o levantamento. Nos últimos 12 meses, 50% das indústrias aumentaram os recursos empregados na área. Além disso, a preocupação com a energia é o principal foco dos investimentos em sustentabilidade nos próximos 2 anos. De acordo com os especialistas, o setor privado brasileiro tem interesse em se manter alinhado com os acordos internacionais e em atender às exigências do mercado externo. O mercado internacional vê que o Brasil pode se tornar referência no uso sustentável dos recursos naturais e também no aproveitamento das oportunidades associadas à economia de baixo carbono. Faltando poucos dias para o Exame Nacional do Ensino Médio, a ansiedade dos estudantes só aumenta. O repórter Dionísio Gonçalves traz dicas às vésperas das provas. São esperados cerca de 3 milhões de estudantes para as provas do exame em todo o país. Mais de 20 anos após sua criação, o Enem se tornou a principal porta de entrada dos estudantes para o ensino superior. Nós conversamos com o professor para saber o que fazer nesses últimos dias de preparação. Acho que o primeiro ponto é tentar manter essa paciência, tanto no dia da prova como na véspera, né? E um dos pontos importantes é começar, né? Já deveria ter começado, mas aprofundar mais um pouco em provas antigas do Enem, para treinar a questão do tempo, a questão de como começar. Vou começar o primeiro dia agora, domingo, né? Português, ciências humanas, começa pela redação. Então tem uma estratégia de prova bem alinhada. No Enem você tem uma prova mais de leitura, uma coisa mais analítica, então é uma prova que cansa mais do que, por exemplo, uma prova objetiva que você tem em outros vestibulares, né? E tentando dar uma pequena revisão e finalmente, tipo, vou me cercar dos meus piores, das matérias onde eu tenho mais dificuldade, tentar alinhar ainda alguns conteúdos que eu não sei tão bem, e ter, acho que, a seguinte noção, que, na verdade, poucos alunos gabaritam a prova. Então, não adianta entrar para o Enem achando que vai conseguir revisar tudo nesse final dessa semana, achar que vai conseguir dar conta de tudo, porque o tempo é limitado, não tem jeito. É importante também, essa semana, manter o ritmo de sono, né? Você ter aí entre 8 a 6 horas, né, no seu ritmo de sono, não atrapalhar isso. No dia anterior, tentar fazer coisas mais lúdicas para relaxar, porque você tem que estar num bom espírito para o dia do Enem, porque vai ser um dia com muita ansiedade, onde o nível de estresse é alto. Então, essa preparação prévia é muito importante também. A alimentação acho que é importante. Então, uma barrinha de cereal, uma coisa que eu consiga digerir rápido e que dê energia ao mesmo tempo, né? A água é legal. Refrigerante não é legal porque tem gás, então pode ter algum probleminha. Então, um suco de laranja é adequado, para subir, às vezes, a pressão, se eu tiver um probleminha ali de pressão. Então, ter essa prática, né, de levar o que o Enem pede, né, os documentos, a caneta, o alimento, e tentar fazer uma boa prova. Ainda vale a dica de sempre. Procure conhecer os locais da prova com antecedência para evitar perder os horários dela. Os portões serão fechados pelo horário de Brasília às 13 horas e as provas começam às 13 horas e 30 minutos. A orientação do INEP é chegar às 12 horas. De São Paulo, Dionísio Gonçalves. A Copa do Mundo do Catar terá algumas importantes ausências. Um dos melhores jogadores africanos da história, Sadio Mané, confirmou hoje que ficará de fora do campeonato por causa de uma lesão. Ele se junta a uma lista de outros nomes de peso que também ficarão de fora da competição. O jogador do Bayern de Munique ficou em segundo lugar na premiação de melhor jogador do mundo, só atrás do atacante Karim Benzema. Mané era a grande esperança da seleção senegalesa fazer uma boa Copa. No Brasil, o meia Felipe Coutinho foi a principal baixa. O jogador do Aston Villa sofreu uma lesão muscular em um treino e ficará fora dos gramados por 6 semanas. Na França, os 2 principais jogadores do meio-campo francês estão fora.
Paul Pogba da Juventus e N'Golo Kanté do Chelsea. Paul Pogba sofreu uma lesão muscular. Kanté passou por uma cirurgia na parte posterior da coxa. A dupla foi fator determinante para a conquista da Copa do Mundo na Rússia, em 2018. Essa é a primeira Copa do Mundo disputada em novembro, no meio da temporada europeia. Esse fato tem grande importância na questão física dos jogadores. Os mundiais tradicionais disputados no meio do ano acontecem 2 meses depois do último jogo do futebol europeu. Esse prazo faz com que os jogadores consigam se recuperar de alguma lesão. Já nessa Copa, os jogadores não terão tempo para se recuperar fisicamente, pois estão jogando por seus clubes pouco antes do início do Mundial. O atacante polonês Robert Lewandowski recebeu sua segunda chuteira de ouro consecutiva em Barcelona, prêmio concedido ao maior artilheiro entre as ligas europeias. A principal esperança polonesa para a Copa do Mundo do Catar vai chegar ao Oriente Médio com autoestima lá em cima. O camisa 9 do Barcelona recebeu a chuteira de ouro em uma cerimônia realizada nesta quarta-feira. O prêmio foi uma coroação de uma temporada fantástica realizada pelo ex-clube Bayern de Munique da Alemanha. Lewa marcou 35 gols no campeonato alemão. 7 gols a mais do que Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain, que terminou no segundo lugar com 21 gols. Lewandowski disse estar muito feliz e orgulhoso em receber o prêmio. Ele também afirmou que a próxima temporada será muito boa para ele e para seus companheiros do Barcelona. O polonês lidera a artilharia do campeonato espanhol com 13 gols. Somado aos 5 gols marcados na Liga dos Campeões desse ano, ele já acumula 18 gols na temporada. Agora Lewandowski chega no Catar e quer fazer a Polônia realizar a maior campanha de sua história em uma Copa do Mundo. Para isso, ele deseja repetir os altos números registrados no Barcelona e no Bayern de Munique. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.